Três maneiras como Deus protegeu o seu povo no Antigo Testamento. Número 1, os anjos. Nas Escrituras, Deus usou vários meios para proteger o seu povo, incluindo os anjos. Os anjos são os seus ministros poderosos e guerreiros. Cada alma redimida tem uma companhia, não apenas um dos anjos à sua disposição. O domínio dos anjos é tão vasto quanto a criação de Deus. Se acredita na Bíblia, acreditará no seu ministério. Eles estão no Antigo e no Novo Testamento, mencionados direta ou indiretamente quase 300 vezes. Em tempos de ataque físico e espiritual e de situações ameaçadoras de todo tipo, aqueles que confiam no Senhor encontram que Ele é um forte protetor. Finalmente, a nossa proteção vem de Deus. Salmo 18. Escudo é Deus para aqueles que nele se refugiam, como David fez uso dos seus anjos. Como Jesus, David era um homem que acreditava na realidade dos anjos. David manteve os anjos tão ocupados que pôde vencer todas as batalhas que travou ao longo da sua vida. Frequentemente, David enviava anjos para perseguir os seus inimigos. O salmista escreveu que o Deus de Jacó te protegerá, que te enviará ajuda do seu santuário e que se lembrará de todos os sacrifícios que fizeste. Uns confiam em carros e outros em cavalos. No entanto, Deus defenderá aqueles que seguem os termos da aliança. Porque Deus é a sua defesa, eles permanecerão de pé quando todos os outros caírem. Salmo 35, 4, 6. Faze com que fiquem envergonhados e confundidos aqueles que buscam matar-me, que retrocedam e fiquem confundidos os que procuram o meu mal. Sejam como palha levada pelo vento, que o anjo do Senhor os persiga. Para enfatizar, David orou 2 vezes pela intervenção do mensageiro especial de Deus, o anjo do Senhor. Às vezes, Deus protege o seu povo enviando um dos seus anjos para suprir as nossas necessidades físicas. Uma dessas histórias é a história de Agar, em Gênesis 21. Depois de ser expulsa da casa de Abraão devido a Sara e Isaque, encontramos Agar e o seu filho Ismael vagueando no deserto sem água adequada. Podemos orar sob o mesmo princípio contra os nossos adversários espirituais, os principados e potestades que lutam contra nós no âmbito espiritual. O diabo tem armadilhas e estratégias contra nós. Isso descreve outra maneira como Deus pode enviar a sua proteção e cuidar do seu povo, ordenando AOS, seus anjos, que protejam e apoiem o seu povo. Como os anjos nos protegem assim, não podemos dizer. Se repelem demônios, contrapõem tramas espirituais ou mesmo afastam as forças físicas mais sutis de uma doença, não sabemos. Talvez um dia fiquemos maravilhados com os serviços multiplicados que as hostes invisíveis nos prestaram. Spurgeon. Lembremo-nos de que esses anjos pertencem a Deus. Ele dá-lhes ordens, dele recebem a sua comissão. São responsáveis a ele pelo seu cargo. De Deus deves esperá-los, e por sua ajuda, somente ele deve receber o louvor. É dito expressamente que dará a AOS seus anjos um cargo para mostrar que não se lhes deve orar ou louvar, mas somente a Deus a quem eles servem. Clark. Os anjos são motivados por um amor inesgotável por Deus. David fala dos anjos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. O Senhor enviará os seus anjos a ti para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Salmo 91, 1 e 11, 12. Nas Escrituras encontramos histórias do povo de Deus triunfando, apesar de muitas desvantagens em batalhas físicas e espirituais. Visitantes angelicais escoltaram Lot para sair de Sodoma antes de destruí-la. Gênesis 19. Os guardiães angelicais foram adiante dos israelitas para protegê-los quando saíram do Egito e entraram em Canaã. Em 2 Reis 19, foi o anjo do Senhor que matou os soldados assírios. E quando o nosso Senhor ressuscitado marchar para o Armagedão, estará acompanhado por exércitos de anjos. Não sei quanto a ti, mas fico feliz por estes guerreiros estarem do nosso lado.
Os anjos guiam o povo de Deus como táticos especialistas. Em Gênesis 31, encontramos Jacó numa situação colorida. O povo de Deus não precisa preocupar-se com os resultados. Eles só precisam preocupar-se em obedecer aos planos de Deus. Como fornecedores, os anjos equipam o povo de Deus para a vitória. Existem muitos outros exemplos de orientação angelical na Bíblia. No Novo Testamento, um anjo deu instruções específicas ao pai terreno de Jesus, José, para proteger o jovem Jesus e a sua mãe. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, porque Herodes procurará o menino para o matar. Mateus 2, 13. Um anjo apareceu a Jesus do céu e o fortaleceu no jardim do Getsêmani, imediatamente após a famosa oração de Cristo. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41. Lucas nos diz que um anjo apareceu a Jesus do céu e o fortaleceu. Deus provê para todas as nossas necessidades para que possamos ser corajosos e vitoriosos, e às vezes envia os seus anjos para nos equipar. Os anjos também foram enviados para proteger o profeta Eliseu e o seu servo. Vamos preparar a cena. A antiga Arã, hoje Síria, estava em guerra com Israel, e o rei de Arã estava preocupado que o profeta Eliseu pudesse prever onde o seu exército iria, de forma a avisar o rei de Israel e permitir-lhe desenvolver estratégias militares. O rei de Aram decidiu enviar um grande exército à cidade de Dotã para capturar o profeta de Deus, Eliseu, e impedir que ele ajudasse Israel a vencer a guerra. O rei apenas fez o plano mais básico na sua tenda, para que Eliseu pudesse transmiti-lo em detalhes ao rei de Israel, que, por sua vez, poderia tomar as medidas apropriadas. Nada escapa à atenção de Deus. Ele estava bem informado sobre os movimentos dos inimigos de Israel. Os inimigos de Israel podem ter conspirado secretamente para lhes fazer mal, mas Deus protegeu-os. O rei de Israel tomou uma decisão sábia ao ouvir o profeta de Yahvé. Quando Eliseu informou o rei de Israel sobre os movimentos do rei arameu, ele demonstrou não apenas o poder de Yahvé em seu nome, mas também ao rei arameu que Yahvé era o protetor de Israel. A bênção de Deus sobre o seu povo foi um presente para eles e uma demonstração aos outros de quem é Yahvé. O Senhor revelou tantos planos do inimigo a Eliseu que o rei de Arã ficou tão furioso que acusou os seus servos de abrigar um espião israelita. Quando descobriu que Eliseu, o profeta de Israel, era a fonte dos seus problemas, enviou cavalos, carruagens e um grande exército para o capturar. No entanto, devido a ser o mesmo profeta que tinha curado o comandante do exército de Arã, ele não foi capturado rapidamente. Quando o servo de Eliseu viu a multidão de forças inimigas cercando a sua cidade, exclamou: "Ai, meu mestre, o que faremos?" Mas Eliseu não se preocupou. Ele viu com olhos cheios de fé e declarou: "Os que estão conosco são mais do que os que estão com eles." A sua segurança aqui lembra a exortação do apóstolo João aos crentes: "Aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo." 1 João 4:4. Quando estamos alinhados com Deus, o nosso adversário está constantemente superado em número. E Eliseu orou: "Senhor, peço-te que cegues estes pagãos." E o Senhor os deixou cegos, tal como Eliseu lhe pediu. Depois Eliseu disse-lhes: "Este não é o caminho certo, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu levar-vos-ei ao homem que procuram." E ele os levou até Samaria. E quando chegaram lá, Eliseu disse: "Senhor, abre-lhes os olhos para que possam ver." O Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam no meio de Samaria. O Senhor respondeu à oração de Eliseu e o seu servo viu o exército de Deus. Cavalos e carros de fogo cercaram Eliseu. Era um muro de proteção divina. A intervenção divina chegou a cegar o exército inimigo e permitir que Eliseu os guiasse diretamente para o acampamento de Israel.
Séculos depois de Deus ter aberto os olhos do servo de Eliseu, o apóstolo Paulo escreveu que devemos nos revestir com a proteção de Deus. Número 2. Um cerco protetor. As pessoas têm perguntado se Satanás precisa obter a permissão de Deus antes de nos atacar. Não há evidências bíblicas de que Satanás sempre precise da permissão específica de Deus para agir contra os cristãos sempre que deseje atacá-los. Sabemos que Satanás, pelo menos às vezes, precisa de permissão. O livro de Jó revela que Satanás não pode atormentar Jó sem a permissão de Deus. Por favor, note o argumento que Satanás apresentou a Deus. Porventura não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram-se na terra. Jó 1:10. É evidente que Satanás conhece Jó e sabe das suas bênçãos únicas e da proteção de Deus. Como Satanás poderia ter sabido da proteção de Jó, a menos que ele ou os seus servos demoníacos não tenham tentado fazer a sua vontade contra Jó? Satanás pediu a Deus que removesse a proteção de Jó. Claro, ao pedir a Deus que removesse a proteção, Satanás, essencialmente, pediu permissão para atacar Jó. Satanás precisa buscar tal permissão sempre que nos ataca? A Bíblia não o diz. Outro trecho relevante é Lucas 22, 31-32. Disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 31-32. É evidente que Satanás procurou a permissão de Deus para provar Pedro. Numa conversa com Pedro, Jesus revelou que havia orado para que ele tivesse uma fé forte, de forma a poder resistir e encorajar os outros discípulos em tempos difíceis. A implicação é que Pedro e os outros teriam sido peneirados da forma que Satanás desejava. Assim, Deus permitiu o assédio seus discípulos, dentro de certos limites, mas tinha um propósito maior em mente: fortalecê-los. Em Jó 38:11, Deus diz que limita as ondas do mar. Até aqui chegarás e não mais adiante, e aqui quebrará o orgulho das tuas ondas. Da mesma forma, parece que existem limites e regras que Satanás deve cumprir. Ele pode ir longe, mas não mais além. Número 3, insônia. Muitas pessoas podem ficar surpreendidas com a afirmação de que Satanás pode afligir os crentes com insônia. No entanto, a Bíblia não oferece evidências claras de que Satanás é capaz de causar insônia. É importante lembrar que a insônia pode ter várias causas, incluindo preocupações, ansiedade, estresse e problemas médicos. Em vez de culpar Satanás, é mais sensato abordar essas questões com sabedoria, como procurar ajuda médica quando necessário, praticar técnicas de relaxamento e confiar em Deus em oração. A insônia não deve ser automaticamente atribuída a influências demoníacas. Em resumo, embora a Bíblia revele que os anjos desempenham um papel importante na proteção e orientação do povo de Deus, as afirmações sobre Satanás causar insônia não têm base bíblica sólida. Portanto, é essencial abordar as questões de insônia de forma responsável e buscar ajuda adequada quando necessário, mantendo a fé e a confiança em Deus.